Ao cumprimento toda a igreja com a graça e a paz de Jesus. Amém? Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias. Carta aos Hebreus, capítulo 9. Nós vamos falar sobre a antiga aliança e a nova aliança. Capítulo 9, nós iremos trabalhar todo o capítulo 9, mas vamos ler como texto áureo do versículo 11 ao versículo 15. Obrigado. Amém? Eu vou ler, os irmãos tenham em vista. Diz assim: Mas, vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entregou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue dos touros e de bodes e a cinza de uma novilha espargida sobre os imundos o santificar, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados receberam a promessa da herança eterna. Vamos orar. Ó Deus, eis aqui a porção preciosa da Tua palavra. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que eu seja apenas um instrumento Teu, Pai. Fala conosco, pois nós te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. Ontem nós vimos a mensagem da criação, como Deus criou o homem, a natureza, como Deus criou os mundos, o que Deus fez. E Deus criou o homem, a princípio perfeito. Deus criou o homem perfeito e este homem vivia em perfeita comunhão com Deus. A Bíblia diz que, lá em Gênesis, no capítulo 3, que na virada do dia, veio Deus falar com Adão. Capítulo 3, versículo 8, a Bíblia relata este momento em que Deus falara com Adão. E Adão escondeu-se de Deus, porque havia transgredido, havia desobedecido a Deus. Não havia lei escrita, apenas era uma ordem de Deus que Adão e Eva não comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Este é o primeiro Adão, terreno, desobedeceu, foi expulso do jardim do Éden. Paulo, 1 Coríntios, no capítulo 15, e no versículo 45, Paulo diz assim: Assim está também escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em alma vivificante. 46 até o 47. Mas não é primeiro o espiritual, senão o natural, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Aí a figura de Adão e a figura perfeita de Cristo. Deus fez uma aliança com o seu povo.
Aí nós chamamos de lei mosaica, Antigo Testamento ou Velho Testamento. Mas isso vem desde uma história, quando Deus formou um povo para si. Deus chamou Abrão, lá de Ur dos Caldeus, mandou que Abrão fosse para uma terra que mana leite e mel. Significa tudo que ele plantasse ia frutificar. Todo o seu investimento ia ser produtivo e abençoado. Abrão obedeceu a Deus e disse que da linhagem dele ia nascer toda uma nação, a nação de Deus, o povo de Deus. Por enquanto não havia lei, não tinha a lei escrita. E Deus fez assim, Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, significa pai de muitas nações. Abraão viveu muito tempo em Canaã, a terra produtiva, e ele teve 2 filhos, uma de sua concubina, chamado Ismael, e outro filho da promessa, chamado Isaque. De Isaque nasceram Jacó e Esaú. Esaú, como primogênito, tinha o direito da primogenitura e da linhagem de Abrão, mas vendeu o seu direito de primogenitura por um prato de lentilha, um prato de comida. Não levou a sério ou não fez conta da promessa que Deus tinha para ele. De Jacó nasceram 12 filhos. E esses 12 filhos levam o nome das 12 tribos de Israel. Me lembrar de alguns: Rúben, Simeão, Levi, Judá, Zebulon, Isacar, Naftali, Gade, Asser, Benjamim e José. Deve ter esquecido aí de uns 2 aí, né? Teve também uma mulher, né? A mais nova é a Diná. A Bíblia relata o nome da única filha de Abraão ou de Jacó. Desde então vivia o povo de Deus abençoado em Canaã. Mas teve uma seca muito grande, fome na terra, e eles foram obrigados a comprar alimentos em outras nações. Aí lá vai o povo de Deus. Lá vai o povo de Deus procurar alimento em outras nações. E lá eles encontram com José, que já teria sido vendido por seus irmãos. E José chama toda a sua geração, todo o seu povo, para morar no Egito. E o povo de Israel, que era abençoado lá em Canaã, na terra dos hebreus, passam agora a morar no Egito, numa cidade chamada Gassém. Quando Faraó morre, aquele faraó que não conhecia mais aquela geração abençoada de José, começa a escravizar o povo de Israel, começa a humilhar o povo hebreu. Aí Deus chama Moisés para livrar o povo da escravidão, para tirar o povo da opressão, o povo de Deus. Deus tinha prometido a Abraão, Isaque e Jacó. Essa nação não seria destruída, exterminada da face da terra. Era a promessa de Deus. Quantas investidas
Satanás não deu para aniquilar a geração da linhagem de Jesus. Ele não conseguiu. E quando Moisés recebe a ordem de Deus e obedece essa ordem, Deus manda que Moisés escrevesse a lei. Aí nós passamos já a ter a lei escrita. Tudo era oral, tudo era na cara, falado, tudo era explicado. Mas Moisés recebeu a tábua da lei e começou a ensinar o povo. Por isso que nós chamamos a lei mosaica ou a lei de Moisés, o Antigo Testamento. Vejam lá que no princípio tudo era perfeito. Não existia desavença no paraíso. Não existia a vontade de tomar as coisas dos outros. Mas o homem foi expulso do jardim e as coisas começaram a desandar. Aí Deus agora coloca a lei para que o homem tenha a lei e obedeça a lei para ser abençoado. Então Deus fez essa aliança com o seu povo. E Moisés conseguiu tirar o povo de Israel da escravidão. Não foi tão fácil assim, não é? Só a caminhada no deserto foram 40 anos. O povo de José sair de Canaã para o Egito foi mais ou menos 40 dias. Mas a viagem de volta, que deveria ser mais ou menos os 40 dias, se obedecesse o mesmo trajeto, não é? Demorou 40 anos, mas o povo conquistou a terra e voltou para a terra. Mas nesse caminho dos 40 anos, nesse caminho de volta, Deus ordenou que Moisés fizesse um tabernáculo. Um tabernáculo, vamos aqui comparar como se fosse um templo móvel, onde o povo acampasse, montava a tenda. A tenda era montada. E nessa tenda, quem poderia ministrar na tenda eram os sacerdotes. E os sacerdotes só poderiam ser consagrados se fosse da linhagem de Arão, irmão de Moisés. Só poderia ser consagrado sacerdote aquele que era da linhagem de Arão. Os sacerdotes, para ministrarem no tabernáculo, para carregarem a arca do tesouro, para carregar a tenda quando ela era desmontada. O povo montava a tenda, desmontava e seguia o caminho. E ali era a habitação de Deus. O tabernáculo era a habitação de Deus. Mas o povo entra e conquista novamente a terra prometida, Canaã. O povo de Deus está de volta em Canaã. Aí o hábito da mudança, da montagem da tenda, já é modificado para o templo, porque Deus mandou que Salomão construísse um templo agora que seria a habitação de Deus. O templo é construído, aí tem toda uma história de como o templo foi construído. Interessante que no projeto da construção, e Deus deu toda a arquitetura, a gente vê isso no livro de Êxodo, Deuteronômios. Quando Deus, ele diz como é que vai ser a distância de uma coluna para outra, qual vai ser a distância do lugar santo para o lugar santíssimo. Vamos imaginar aqui, supor,
tivesse um altar, tinha uma grande cortina separando o lugar santo do lugar santíssimo, o lugar para os judeus, lugares para as mulheres, os aposentos dos sacerdotes, do sumo sacerdote, que era chamado câmaras, o pátio onde os judeus que estavam impuros poderiam ficar, os gentios, tinha todo um ritual para um sacerdote entrar no templo e ministrar, porque se entrasse em pecado, seria fulminado. Uma vez por ano, o sumo sacerdote, era o posto mais elevado, mais alto, na questão eclesiástica, para ministrar ao povo. Então Deus só falava com o sacerdote, e esse falava ao povo. Quando o povo queria alguma coisa com Deus, ou se arrependeu, pecou e se arrependeu, o povo ia ao sacerdote, confessava o seu pecado, mas o pecado só era perdoado com um derramamento de sangue. Ora, na construção do tabernáculo, quando Deus mandou construir o tabernáculo, houve também todo um ritual. Todos os utensílios do tabernáculo foi consagrado com sangue, derramamento de sangue de animais. E teria que ser animais escolhidos por Deus. Não era qualquer um animal. Mas como é que o povo ia apresentar o pecado dele, ia derramar seu próprio sangue? Então ele teria que levar, cada uma pessoa teria que levar um animal, sacrificar aquele animal, representando a sua morte. Então quem poderia comprar um bezerro, comprava e levava. Mas quem não tinha dinheiro, comprava um pombo, uma ovelha, um carneiro, um cabrito, um bode, como diz as Escrituras. Como diz as Escrituras. O templo era o lugar da habitação de Deus, o lugar onde as pessoas iriam ouvir a voz de Deus. Já pensou, irmão? A sede do povo em adorar a Deus. Você cumpriu um ritual de consagração para entrar no templo. Ninguém poderia entrar no templo de mãos vazias. Aí vem Jesus. Aparece a figura de Jesus no Novo Testamento. E Jesus começa a falar das leis mosaicas. E lá no Sermão do Monte, quando Jesus fala da lei mosaica, ele apresenta agora um Novo Testamento, mas esse Novo Testamento, ele é muito mais severo, mais rígido do que a lei mosaica. Porque a lei diz assim, que aquele que adulterar será morto, apedrejado. Mas Jesus disse, aquele que olhar com intenção impura e desejar, já adulterou. Então não precisava ter o ato, não precisa ter o ato, basta ter a intenção e o desejo ardente no coração. A lei, ela é mais severa, ou a graça se torna mais severa do que a lei, mais rígida do que a lei. Mas Jesus, ele prega, ensina, fala do templo, e de repente ele diz, olha, aquela coisa do judeu com relação ao templo era uma coisa tão tremenda, um zelo tão grande que eles
Eles idolatravam o templo pelo significado dele. Aí Jesus diz: ó, isso aí eu derrubo, destruo no instante e em 3 dias eu levanto. Aí aquilo irritou o povo, aquela nação, como se Jesus estivesse menosprezando o templo. E o povo não entendeu isso. Agora nós, irmãos, nos nossos dias hoje, o que é que nós imaginamos do templo? Ora, a figura do sacerdote. Vamos começar por Adão. Nós não somos perfeitos porque fomos contaminados com o pecado, não é isso? Nós não vivemos no paraíso. Nós temos informações bíblicas sobre o paraíso. Nós não sabemos o que é ser perfeito. Nós não sabemos o que é não ter ambição, o que é não ter desejo carnal. Nós não sabemos. As únicas pessoas que tiveram esse privilégio foi Adão e Eva. E eu sei lá se eles tiveram filhos antes de ser expulso do jardim. Deus o sabe. Também não quero polemizar a coisa, não é? Esses sim experimentaram essa vida perfeita. Nós não temos esse privilégio. Por outro lado, a figura do sacerdote, a figura, quem nós devemos procurar para, arrependidos dos nossos pecados, entregar o nosso sacrifício, representando a minha morte, o meu arrependimento, o seu arrependimento, e oferecer a Deus sacrifício. Aí a gente vê a figura do homem, do sacerdote e Deus. Irmãos, não mudou muita coisa não. Porque nós ainda temos o homem, nós ainda temos o sacerdote, nós temos um Deus que perdoa. Nós temos que levar o nosso sacrifício ao templo. Nós ainda temos o templo. O que é que o pastor está dizendo? A nova aliança. Jesus, lá em Mateus, no capítulo 26, quando Jesus diz que nos dá uma nova aliança, essa é a nova aliança, o Novo Testamento, no meu sangue. Quando Jesus fala da nova aliança, o Novo Testamento, Jesus está falando dele. Aliança que ele fez com o povo de Deus. Vamos aqui ao livro de Hebreus novamente, capítulo 10, a partir do versículo 1, quando o escritor aos Hebreus diz assim: porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecia cada ano, pode aperfeiçoar os que eles se chegam. De outra maneira, não teriam deixado de oferecer, porque purificados uma só vez, os ministrantes nunca mais teriam consciência de pecado. A carta aos Hebreus, no capítulo 5, a partir do versículo 1, diz assim: porque todo o sumo sacerdote, tomado dentre os homens, é constituído a favor dos homens, nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifício pelos pecados, e possa compadecer-se eternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. E por
esta causa deve ele, tanto pelo povo, como também por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. Ora, o sacerdote recebia o sacrifício para oferecer em benefício do povo, mas ele mesmo era um pecador. Aí você sabe o que é que Jesus faz, irmãos? Jesus, ele se oferece como um cordeiro, sem mancha, sem defeito, sem pecado, em favor de cada um de nós. Sabe, o povo comprava um animal e esse ia ser sacrificado. Jesus, como Cordeiro de Deus, ele se deu em nosso lugar. O que é que diz Pedro? Capítulo 1. Versículos 18. Primeira carta de Pedro. Perdi. Capítulo 1, versículo 18, diz: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Jesus agora se oferece como Cordeiro de Deus para morrer em nosso lugar, derramando o seu sangue, o sangue que nos purifica de todo o pecado. A Bíblia nos diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. E agora, selado com o Espírito Santo da promessa, Deus agora não habita mais em templo feito por mãos de homens. Agora, onde é a habitação de Deus? No tabernáculo, onde o povo montava o tabernáculo, depois de montavam, saíam, ou lá no templo em Jerusalém. Mas quando Jesus morreu, a Bíblia diz que o véu do templo rasgou-se de alto a baixo. Interessante essa linguagem bíblica, de alto a baixo, não foi de baixo para cima, porque seria fácil ter acusadores. Não, alguém puxou de um lado, alguém puxou do outro e rasgou. Não, foi de lá de cima para baixo. Uma perícia não ia identificar, mas foi o próprio Deus que tirou essa separação entre o lugar santo e o santíssimo. Agora, irmãos, onde é a habitação de Deus? O templo do Senhor. Abra sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 3, e o versículo 16. 1 Coríntios, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Agora nós passamos a ser templo do Espírito Santo. Esta é a nova aliança, o Novo Testamento no sangue de Jesus. Deus agora habita naquele que aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador. Crê na mensagem do Evangelho. Você passa a ser morada do Altíssimo, templo do Espírito Santo. Agora o homem lá era imperfeito,
era perfeito, torna-se imperfeito, mas agora ele vai tornar a imagem de Deus que o criou. Vejam o que diz Judas, no versículo 24, livro de Judas, versículo 24, ele diz: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensível com alegria perante a sua glória, irá vos apresentar, em algumas versões diz imaculado, imaculado perante a sua glória, irrepreensível, nunca errou, mas isso não é mérito nosso, é pelo sangue de Jesus Cristo, porque Ele é fiel a essa nova aliança. Ele vai cumprir o que prometeu, cumpriu com Abraão, cumpriu com Isaac, cumpriu com Jacó, as escrituras vêm se cumprindo, Jesus vai voltar e vai levar a sua igreja. Você é templo do Espírito Santo de Deus? Eis a pergunta. Se você nessa noite quer ser templo do Espírito Santo de Deus, abra o seu coração, a sua vida, e deixe Jesus fazer morada no seu coração, na sua vida, e tomar conta de você. Convido aqui o nosso Ministério de Louvor, enquanto a igreja ora, intercede por aquele que não tem uma experiência pessoal com Cristo. Você que pensa que Deus habita em templo feito por mão de homens, o tabernáculo agora somos nós, a tenda é montada aqui, o templo é aqui, em cada um de nós. Você pode sentir a presença de Deus, pode ser morada do Altíssimo. Você será purificado, não com sangue de carneiro, de bode, mas pelo sangue precioso de Jesus.
nessa noite, que deseja ser templo do Espírito Santo de Deus, morada do Altíssimo, levante assim a mão comigo. Deus não habita em tabernáculo, na tenda que é montada e desmontada. Deus não habita mais em templos de barro, mas sim no templo que Ele mesmo criou. Soprou nas narinas do homem o fôlego da vida. Esse homem que pecou contra Deus, Ele vai tornar-se a imagem do perfeito, lá na glória. Ter a vida eterna, ter o céu como herança, a Nova Jerusalém, a cidade de Deus. Aquilo que era figura no passado, hoje é o espelho das coisas que estão por vir. A Canaã celeste. O povo de Moisés andou bastante tempo pelo deserto. A igreja continua andando, e alguns pelo deserto em caracol. A nossa direção é Canaã, irmãos. Olhar para o alvo é Jesus. Nós precisamos, cada um de nós, tomar a decisão por Cristo e deixar Jesus no controle da nossa vida. Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe. Amém?